Dilma foi lá no Oriente Médio, e a luta histórica, desde Bíblia, né, da libertação daquele povo lá, criação do Estado palestino. Vocês viram só o que o pessoal do Israel, opressor, que nem o reitor daqui, que nem a ditadura aqui, vocês viram o que eles falaram para o pessoal que quer criar o Estado palestino? O governo brasileiro falou, é a favor da criação do Estado palestino. Vocês podem ler os documentos da FASUBRA, do PT, do PSOL, PCdoB, de todos os partidos socialistas. Eu tenho os da Convergência Socialista até hoje, pela libertação da Palestina. O governo brasileiro, a nossa luta foi tanta que hoje o governo brasileiro, naquela época, Sarney, esses caras aí não iam lá não falar isso não. Hoje alguém representando nós foi lá e falou pela libertação da Palestina. Isso é a revolução, companheiro, que nós lutamos em 80. E assim, o opressor da Palestina, que é o invasor, o colonizador, o que eles falou? Eu queria pedir a atenção de vocês, gente, até para aprender. Depois quem achar contrário me ensina. O opressor, que é o Israel, falou o quê? Fala pro pessoal lá da Palestina para sair da mobilização e vir negociar que nós atendemos eles. Não foi que nós íamos pela televisão e está no jornal Folha de São Paulo hoje? 1 minuto o índio está falando. Engraçado, né? Então a gente vê que essa luta bíblica de opressão da classe trabalhadora, de opressão de quem luta contra a escravidão, ela, lá no Oriente Médio, a coisa mais atrasada, diz o quê? Fala para eles sair da mobilização deles e voltar para a negociação, que eu atendo eles. O pessoal da mobilização lá dos palestinos, que está na luta, na greve, fazendo a revolução que nem nós aqui, falou o quê? Se nós sairmos da negociação, para negociar com eles, tem 25 anos, e muito mais que nós estamos negociando, não criou o Estado palestino. Agora eles vão querer negociar com nós? Então, os palestinos sabem muito bem que eles podem até dar uma trégua, porque são revolucionários. Eu chamo de revolução, não é dar tiro não, tá, gente? Revoluir é voltar, revoltar, né? Evolução, evoluir, voltar para a evolução. É sair da estagnação, do conservadorismo, né? Então, assim, e estou terminando, índio. Então, eles sabem que eles podem confiar só nas próprias, companheiros. Só nas próprias forças. Eles não podem confiar nos cargos da ONU, no parlamento. Eles sabem que não pode confiar no parlamento. Porque historicamente, anos e anos e anos aí, eles vêm confiando no parlamento, o Estado palestino não saiu. Assim, companheiro, eu penso que a história mostra, né, Marx, Trotsky, essa fala minha do Trotsky, tá, eu trago ele, tá, é para dizer, e o Trotsky vai dizer que nós podemos confiar só nas nossas próprias forças. Os trabalhadores devem confiar nos próprios trabalhadores, nos próprios heróis. E finalizo dizendo assim, ó, nada a temer, companheiros. E aí eu estou trazendo o Milton Nascimento, né, que vai dizer para vocês, né, nada a temer senão o correr da luta. E trago um outro, a luta continua, hein? Obrigado, hein? O próximo é o Veridiano agora. Enquanto ele desce, a Marisa está com a lista aqui para pegar os nomes dos observadores com Consintete, tá? Marisa, está com a lista aí. Bom, gente, eu não vou alongar. Vocês perceberam que nem uma assembleia, eu peguei esse microfone em questão de avaliar a greve, essa questão que eu não tive a competência de construir uma fala ou uma maneira de estar falando aqui. Agora eu vou deixar alguns desafios, algumas coisas para pensar. Eu sei que todo mundo está aqui finalizando a greve num sentido, né, com a harmonia, que é o importante que a gente buscava nessa greve, era ter harmonia entre nós, os trabalhadores, independente das ideologias. Mas eu quero deixar algumas coisas para a gente começar a pensar assim. Na minha avaliação é o seguinte, eu também vou fazer a mesma pergunta que a colega fez. Tem um lema, né, na construção da democracia, que é o seguinte: a gente não constrói a democracia só no sentido de jogar contrário a quem nos oprime. Muitas vezes a gente tem que estar de parede com eles, e a democracia nos permite isso, para ajudar a mudar a questão, colocando cunha, e colocando ordem, e colocando palavra, colocando norma junto daqueles que estão à frente. Tem um companheiro que gosta muito de falar, já vi ele falando aqui, por exemplo, quem é governo, quem é povo, né?
Nós temos uma democracia no Brasil que dá pra, eu estava lendo um livro se chamando, esqueço o nome dele completo, mas ele é um uberlandês, chama Navarro, professor Navarro. E eu achei muito interessante a leitura do livro dele, que traz um questionamento o seguinte: nós temos que fazer uma avaliação no Brasil, quem é povo, quem é governo. Nós elegemos, nós temos os que têm a liberdade de eleger, mas nós elegemos pessoas contrárias a nós. Nós elegemos um governo que não reconhece o povo que se elegeu. Então nós vamos continuar na batalha sempre. E o livro do Navarro, para quem não deve procurar nas livrarias, é muito interessante o livro dele, porque ele faz a gente pensar. Mas ele tem um outro detalhe interessante. Nós temos que fazer uma análise o seguinte: e alguns companheiros esses dias falaram para mim que sindicato não pode ter resultado. E se for para mim trabalhar políticas, eu vou para um partido político. Tá? Porque eu entendo o seguinte: sindicato tem que trabalhar buscando ganho, sim. E no mesmo tempo fazer a política também. Mas isso, as duas não podem andar separadas, mas uma não pode substituir a outra. Tá? Isso na minha avaliação. E o Navarro nos traz alguns momentos bastante interessantes no livro dele, onde ele coloca isso. Né? Se nós votamos nas pessoas, coloca as pessoas no Congresso. E hoje, para mim, nós não tem Congresso, nós não tem governo, nós não tem justiça favorável ao povo, que é a questão coletiva. Né? Quando a Fazubra fala tirar o nome dela desse conselho, exemplo, que a gente já sabe por antemão que possivelmente, e não estou dizendo que nós está com a luta perdida, mas possivelmente ela vai ser aprovada, como nós vamos bater e vamos fiscalizar essa questão? Se nós vamos sair lá de dentro. E aí tem a nota de um outro pensador: o que eu não mudo por fora, batendo e jogando lixo para os outros ver, eu mudo por dentro. Tá? Porque eu vou embarrar com o cara, eu vou fazer ele mudar a cabeça dele, eu vou orientar, vou tirar coisa da cabeça que não favorece nós e a gente muda. Entendeu? Agora a democracia me permite isso, mas por enquanto nós temos uma democracia que nós ainda trabalhador, empresário é empresário, administrador é administrador, somos inimigos. Tá? Então a gente precisa, eu estou deixando aqui essa fala, né? Algumas já sei que vai ser contestada, para pensar. Eu não vou continuar com um sindicato que vai pensar em política. Eu vou para um partido político. Eu não sou assim, eu não tenho filiação em nenhum partido político. Eu não concordo com a maneira que os partidos políticos se organizam, que só fala um grupo, né? Só a cúpula dela que tem razão e que impõe. E o sindicato não é para isso. O sindicato é para ouvir a base, encaminhar as discussões da base e o direito, defender o direito da base dos seus trabalhadores que ali está afiliado. E a briga política que anda de pareia também, mas sem deixar de pensar, porque se não for para mim ter uma representação, como é que os empresários se organizam? Eles se organizam no seu sindicato, nas suas federações, para espremer o governo, para espremer as organizações públicas ou os políticos, para que vote a favor deles. E aí não vai ficar o contrário, só fazendo a política. Né? Então, gente, eu, de qualquer maneira, o meu agradecimento a todos, né, que participou dessa batalha. Eu tive fora várias vezes, não fora da discussão, mas encaminhando a luta em relação à questão da saúde, a defesa da política pública, juridicamente uma das melhores hoje considerada no mundo, que infelizmente está sendo bloqueada. E o grande problema, observe, é uma facada na espinha desse SUS que a gente defende, tá? E eu espero que a gente continue pensando e organizando, e quem sabe derrubar essa questão é a nossa meta, mas se a gente não conseguir, que a gente não para para não deixar que nós vamos deixar vários brasileiros sem atenção à saúde na questão terciária, porque quem faz isso neste momento hoje são os hospitais federais e os hospitais universitários. Nenhum outro hospital faz transplante e faz tratamento de alta complexidade de cidadão brasileiro a não ser os hospitais universitários. Portanto, ele merece que nós lutemos por isso, tá? Obrigado. Valeu, Veridiano. Próximo é o Carlinho. E a última, a Cirle, desse bloco, desse primeiro bloco. Gente, aguarda mais um pouquinho pra gente encerrar a assembleia ainda com... Ok? Eu estava fazendo uma retrospectiva, olhando para aquele barracão e lembrando de 24 anos atrás. Grande parte dos companheiros estavam conosco, outros
ainda não estavam. A primeira greve que nós fizemos, naquela época eu tinha em torno de 26 quilos a menos, e não era diabético e nem hipertenso. Eu conseguia falar 20 minutos sem tomar água. Hoje eu não consigo falar 3 minutos sem tomar água. Mas graças a Deus, agradeço muito a Deus por ainda estar com vida. E quando a gente faz uma retrospectiva, a gente lembra de momentos lindos nessa trajetória que tivemos. Tivemos 13 dias de ponto cortado. Fomos para a porta da reitoria, colocamos umas flores e colocamos assim: por favor, não pise nas flores, ela é o símbolo da nossa luta. E tinha o reitor exercício, por nome de Geraldo de Carvalho, arrebentou as fitas que estavam, passou para dentro da reitoria, abriu uma pasta preta e mostrou para nós um revólver. Mostrou para nós um revólver 38 e falou: aqui para vocês, ó. Era dessa forma que funcionava a ditadura nessa universidade. E eu me lembro, 26 de outubro de 1987, eu cheguei em casa, a minha filha me pediu, era em torno, na moeda de hoje, 80 centavos para comprar uma garrafinha de Guaraná, e eu não tinha. E eu disse a ela: minha filha, o pai não está envergonhado de não ter